O passado não controla sua vida porque você lembra dele. Ele controla sua vida porque você continua reagindo a ele sem perceber. E essa é uma das razões pelas quais você continua repetindo coisas que jurou que nunca repetiria. Você promete que dessa vez vai ser diferente, mas quando a mesma dor aparece com outro rosto, você reage do mesmo jeito. E isso é difícil de aceitar, porque chega um momento em que você para de se perguntar por que isso aconteceu comigo e começa a se perguntar por que eu continuo voltando para as mesmas dores. E essa costuma ser uma pergunta muito mais desconfortável, porque algumas das coisas que mais machucam você hoje não são as novas. Elas só mudaram de rosto, de cenários e de nome, mas continuam parecendo familiares. Você conhece alguém novo, mas sente medos antigos, como se a vida estivesse mudando, mas alguma parte sua continuasse presa no mesmo lugar. E talvez seja exatamente isso. Porque existem experiências que acabam, mas as conclusões que nascem delas podem continuar por décadas. E o mais estranho é que aquilo que controla sua vida hoje nem sempre é o que aconteceu. É o que você passou a acreditar por causa daquilo. E sem perceber, você começou a tirar conclusões sobre si mesma. Conclusões que pareciam proteger você, mas que continuam organizando sua vida até hoje. E aí, depois de um tempo, você começa a acreditar que aquilo é quem você é. Que você é insegura, desconfiada, difícil e até insuficiente, quando muitas dessas coisas nunca foram a sua essência, foram apenas adaptações, formas de sobreviver emocionalmente. E essa é uma das coisas mais difíceis de enxergar, porque aquilo que parece personalidade muitas vezes começou como proteção, uma proteção necessária, inteligente e que ajudou você a atravessar momentos que você não sabia como atravessar. Mas aquilo que um dia protegeu você também pode estar limitando você hoje. E é por isso que algumas mudanças parecem tão difíceis. Porque você não está tentando apenas mudar um comportamento, você está tentando mudar uma estrutura. Estrutura essa que durante anos convenceu você de que era necessário para sobreviver. Por isso que você entende racionalmente, mas continua repetindo ciclos emocionalmente. Você sabe que merece mais, mas continua aceitando menos. Sabe que precisa colocar limites, mas continua cedendo. Na prática, você sabe que não precisa provar nada, mas continua tentando ser suficiente. E isso cansa. Não apenas pelo esforço, mas pela sensação de nunca sair do mesmo lugar. Porque existe uma diferença enorme entre viver e passar a vida inteira tentando evitar uma dor antiga. E sem perceber, você começa a organizar a própria vida ao redor daquilo que tenta evitar. Ao redor da rejeição, do abandono, da culpa e muitas vezes da insuficiência. Mas uma vida construída ao redor do medo, ela nunca parece realmente livre. Porque o medo, ele continua decidindo, escolhendo e conduzindo você. E essa é uma das razões pelas quais tantas pessoas se sentem presas sem entender exatamente o porquê. E a questão é que elas não estão vivendo apenas a partir do presente. Estão vivendo também a partir das conclusões que construíram sobre o passado. E perceber isso não é nada confortável, porque obriga você a reconhecer que algumas escolhas nunca foram tão livres quanto pareciam, que alguns padrões nunca foram tão inevitáveis e que algumas reações nunca foram apenas o seu jeito. Mas existe um ponto aqui que precisa ser sustentado. Entender a sua história importa, mas continuar vivendo a partir dela é outra coisa. Porque existe uma diferença enorme entre reconhecer uma influência e entregar sua vida para ela. E a questão é que quando aquilo que era automático se torna visível, alguma coisa começa a mudar. Você começa a perceber padrões que antes pareciam destino, a perceber mecanismos que antes pareciam personalidade. E aí você começa a perceber que algumas partes da sua vida estavam sendo organizadas por versões antigas de você. E quando isso acontece, a repetição ela começa a perder força. Porque aquilo que você consegue enxergar já não consegue controlar você da mesma forma. E é aí que começa o verdadeiro ponto de virada. Não quando a dor desaparece, nem quando o passado deixa de existir, mas quando ele deixa de tomar decisões por você. Porque na prática, o passado ele não deixa de existir, mas ele pede força quando você deixa de obedecer às conclusões que construiu por causa dele. E talvez seja por isso que a mesma dor continue aparecendo com rostos diferentes. Porque aquilo que você reconhece continua lá dentro. Por isso, a pergunta não é por que isso ainda dói? A pergunta é de quantas formas isso ainda está decidindo por mim? E se esse vídeo fez sentido para você, me conta aqui nos comentários qual parte mais te tocou. E se você quer continuar entendendo os padrões emocionais que ainda controlam a sua vida, se inscreva no canal, porque talvez essa seja uma conversa que você precisava ter consigo mesma há muito tempo.